segunda parte da live aqui. Tivemos um probleminha técnico, caiu a live do nada. Aí tentamos pelo perfil da Adriana, mas não sabíamos convidar. Agora ela vai entrar aqui. Aí eu convido ela, tá? Hoje nós estamos falando da energia masculina do nosso sistema familiar, né? Como a energia masculina impacta nossos relacionamentos, ok? Te convidei, Dri, vê se dá certo. Eba! Nada vai nos parar, né, Dri? Claro que não, meu bem. Estão querendo nos derrubar, não vão. Não, a live parou nada, simplesmente encerrou ao vivo. Eu falei, mas quem encerrou? Ninguém encerrou? Vamos que vamos, né? Vamos, voltamos. Obrigada, viu, Fabi? Você também, meu amor. Fabi, então, vamos voltar à sua pergunta, né? A Fabi perguntou, gente, assim, se nós devemos nos distanciar de fato, né, dos familiares tóxicos, por exemplo, das pessoas que não estão indo para a nossa evolução. O que eu estava falando para ela na hora que o vídeo caiu? Que os ambientes que nos feriram e as pessoas que nos feriram, enquanto nós não fechamos a ferida, nós ficamos suscetíveis a que essa ferida aumente. Então é muito importante você começar a se blindar, colocar limites, buscar fazer programas diferentes. Você precisa ir saindo dos ambientes que te feriram. Porque quando você começa a ficar mais com você, ressignificar, você consegue curar isso. E lá na frente, quando você volta, de repente, encontrar essas pessoas, você começa a ver que você está até vendo diferente. Porque seu comigo. Quando eu tinha feridas muito abertas em relação a algumas pessoas da minha família, nossa, aquilo me drenava muito. Sabe, me parava, o desconforto da pessoa, a frustração dela me parava. Então, é nesse sentido, tá, Fabi? A gente precisa fazer um movimento de integridade, que é o quê? Se priorizar. Porque cada um tem um processo, mas a gente, por querer ser amado e ser aceita, a gente vai se permitindo a aceitar muitas coisas. E aí fica difícil das nossas feridas se curarem. Tá? Então, assim, existem graus de toxicidade que a gente tem que realmente encerrar. Outros que a gente tem que evitar. E outros que a gente tem que conviver o mínimo possível. E tem alguns que a gente consegue, né? Dá para conviver. Primeiro lugar, sempre a gente. Sempre. Integridade. Se te machuca, não te faz prosperar, não importa o que seja. Né? A gente vem de uma criação muito de uma culpa por nos posicionar. A gente se sente culpado quando a gente se prioriza. E é sempre vibrando, sendo permissivas para que parem a nossa vida. Então, a religião é um obstáculo enorme, porque o que ela faz, dependendo da religião? Ela nos traz culpa por a gente colocar até limite. Por exemplo, de repente, se a gente tem pais que precisam de limites, a gente tem culpa. Mas porque como eu vou colocar limites no meu pai, na minha mãe? É minha mãe. Sim, é sua mãe, te deu a vida, o seu bem mais precioso. Só que hoje você é uma adulta, você sabe o lado bom e as dificuldades que sua mãe teve para com você e com ela mesma. E enquanto você não se curar disso, você precisa se blindar. E aí você precisa começar a culpa de não colocar, sabe? Quando eu coloco limite hierarquicamente, como eu vou pensar isso da minha mãe? Como eu vou pensar isso de cura? Não é um espaço de ser ingrata, entende? Isso é libertador. Faz sentido isso para você, Dri? Muito. Faz todo sentido. Eu acho assim, ó, que nós temos que ter fugiu a palavra. Quando a gente tem com a pessoa que a gente mais ama, fugiu a palavra. Respeito. A gente tem que ter o respeito para com os nossos pais, mas a gente tem que colocar os limites, né? Até onde eles podem ir, né? Porque a gente tem a nossa vontade própria, a nossa vida. A gente não pode ser permissível que ele seja invadido o nosso espaço.
né? A nossa Sim. vontade, tudo. Então, tem que ter o respeito, mas assim, com limite. Tudo tem um limite, Sim. né? Eu Sim. vejo dessa É forma. que o honrar pai e mãe, que até é bíblico, que realmente é uma base da nossa vida, honrar, ele é muito mal interpretado. Honrar não é concordar com tudo. Exatamente. Honrar os pais não é, então meu pai foi abusivo, meu pai me batia, meu pai foi desrespeitoso, enfim, meu pai nem me registrou, me rejeitou. Então, para honrar, eu tenho que me obrigar a conviver, eu tenho que ir lá. Não. Honrar é entender e aceitar o homem que te deu a vida. Sim. Exatamente. E a mulher que te deu a vida. Mas honrar e perdoar não é ter que conviver. É você resolver dentro do seu coração e na sua alma. Resolver como? A dor da falta que teve através deles. O que eles não conseguiram dar para a nossa criança interior. E quando você tem uma compreensão de cicatrizar e de curar essa dor, a gente consegue se libertar das feridas da nossa criança interior. Porque a gente consegue ressignificar, não ficar mais esperando que algo mude. E a gente consegue se posicionar. Então, honrar, é isso. É concordar no sentido de ele pôde ser isso. Meu pai era um homem comum, com as suas dificuldades, com as suas qualidades, e foi o possível para ele. E minha mãe também. Mas onde isso me atrapalha, me agride, a gente não pode se desrespeitar. E nem precisa conviver tanto também para ter esse respeito, essa gratidão. A gratidão tem que ser no coração pela vida que eles nos deram. Que é o nosso bem mais precioso. Faz sentido, né? O que a Fabi falou, honrar é dar certo na vida. É isso mesmo, a gente vai honrar ele do que nós vamos, né, fazer com a nossa vida, né? Exato. A gente não tem que fazer, né? Tem que pegar o que eles nos ensinaram e fazer diferente, né? E falar assim, não, o que foi legal, o que eu peguei travou. O que eu peguei foi legal, mas assim, o que não serve mais, o que não é legal, eu tenho que ressignificar e fazer. Exato. Exato. Honrar os pais é dar certo. Vamos ver quando é o contrário, né? A maior forma de se vingar dos pais é dar errado na vida. Aqueles filhos, né, que realmente, né, ou não trabalham, ou moram com os pais a vida, são tóxicos com os pais, eles estão numa posição de pedintes ainda, de você me deve, me dê algo, você não me deu o suficiente. Então, eu não vou dar certo para te atingir. Exatamente. É pesado, né, Fabi? Fabi, e a Fabi. Carol, é bem pesado, né, também isso. Muito pesado, porque a maior forma de vingança é não dar certo. Porque é como se você responsabilizasse os pais de que você é um fracasso por causa deles. Isso é uma pessoa que está na vítima. Sim. Ela está na dor do abandono, da rejeição, mas ela está no modo criança vitimizado. Que ela está querendo, eu não vou dar certo. Isso é totalmente inconsciente, tá? Eu não vou dar certo porque assim, eles não me deram lá atrás, agora eles vão ter que me dar. Isso tem muita relação com os que vão para as drogas? Isso tem uma relação? Tem também, que as drogas é uma forma de fugir da realidade. Né? Mas tem uma dor muito grande, geralmente é com o pai, tá? Com o lado masculino da família ou o pai. Mas é para fugir de uma dor, de uma realidade, de uma falta. Mas também é uma forma de agredir os pais. Né? É como esse vazio é tão grande e é a forma de primeiro a pessoa se anestesiar para não sentir essa dor tamanha na alma dele, dessa falta de amor que ele sentiu, de afeto. Às vezes é um abuso. Tem muitas causas para uma pessoa usar. Ninguém usa droga porque quer. A pessoa precisa mascarar, esquecer uma dor muito grande para usar, né? Ela foge da realidade com o álcool, com as drogas.
Então, qual é essa dor profunda, essa ferida enorme que essa pessoa está, né, buscando anestesiar? Então, tem esse lado, mas também ela acaba cobrando, né, dos pais e fazendo os pais ali. Então, vocês não cuidaram de mim, agora vocês vão cuidar. Isso. Né? É bem isso. É uma criança ferida, né? Que não foi amada, que foi respeitada. Uma série de coisas e tá ali, é o filhinho ainda, né? A criancinha ferida, que não cresceu, não desenvolveu, não se tornou homem, Exato. Né? Ou a mulher, no caso, né? Não se tornou a mãe, a mulher, provedora, tudo. Então, mascara os sentimentos, né, Carol? Fica nessa criança ferida, né? Muito ferida, né? Vítima esperando ser salva, né? Então, essas aí são fugas, né, emocionais, né? São fugas, né? São as dores não resolvidas, né? E são as faltas. A base de tudo sempre é eu não me sentir amado. A maior dor do ser humano é não se sentir amado. É o maior bloqueio. Isso é geral. Acontece. A maioria dos casos é sempre a raiz é isso, Carol? Sim. Ela é a base dos bloqueios, não se sentir amado. Porque a primeira necessidade do ser humano é se sentir amado. Então, se para a percepção de uma pessoa, né, da criança interior, ela não se sentiu tão amada como ela esperava, às vezes ela foi amada, mas ela não foi como ela idealizou. Ela se sente não amada como ela mereceu. Então, ela tem um bloqueio de não ter se sentido amada o suficiente. Então, ela tem um vazio dentro dela. E ela projeta isso nas relações, nas pessoas, no trabalho, porque ela tem uma ferida de não ter se sentido amado o suficiente. Eu tenho uma dúvida. Isso pode ser despertado? Assim, você pode ter consciência disso na criança? Com quanta idade você pode perceber isso? Olha, Pri, perceber a criança, ela desenvolve a parte consciente, assim, mais perto dos 7 anos, né? Totalmente. Quando a gente nasce até os 6, com o nosso consciente em formação, né? Então, na primeira infância, ainda que é dos 0 aos 4 anos, nós somos praticamente inconscientes. Então, tudo que a gente viveu nesse primeiro período são as crenças mais profundas, né? Então, quem vai ter consciência disso é quando isso é muito gritante, por exemplo, um pai que rejeita, que não vai visitar. Isso aí é descarado, assim, é material a prova da falta de amor, entende? Sim. Nesse caso, a criança, quando ela começa crescendo, ela vai tendo uma crença de que ela é rejeitada e que ela não foi amada pelo pai, por exemplo. Mas ter consciência mesmo é quando ela começa a ser mais adolescente, porque aí a gente se desenvolve mais, né? E aí que vem os maiores problemas, sempre a maior parte é na adolescência, né? Que começam os problemas de autoestima. Em alguns começa antes, mas consciência mesmo, Dri, a gente tem quando a gente está mais assim na adolescência, né? E consciência total é quando a gente adultece, porque a gente começa a se perceber mais. Porque a gente já vai ter passado por relacionamentos difíceis, atraído coisas difíceis, tem insegurança para trabalhar, insegurança para se relacionar. Aí começam em tantas dores e problemas, a gente fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. E a sensação que eu tenho, e essa falta de... E essa comparação que eu tenho, é muito inconsciente. Percebe que tem algo errado, mas olha, a gente conversando aqui, quantas coisas a gente nem sabe que está no inconsciente. A gente só sabe que a gente cria aquela realidade, né? De rejeição, por exemplo. Mas a maioria está no inconsciente. Para ter consciência disso, precisa ter um amadurecimento do ser humano para entender. Então, assim, por exemplo, uma adolescente, né? Que ela teve uma rejeição muito grande de pai, por exemplo. Quando ela vai começar a se relacionar, porque o pai é ir para o mundo, é ir para a vida. Quando ela começa a ir para o mundo e para a vida, como ela tem uma programação de rejeição, ela acaba atraindo isso.
E isso valida mais a ferida dela. Então, a ferida era assim, ela vai aumentando, aí ela tem certeza que tem algo errado com ela. Porque nós pegamos tudo para a gente. Sempre. A criança, Adri, ela nunca deixa de amar os pais. A criança deixa de se amar. Entendi. Em qualquer situação, nós fizemos isso com a gente. Porque se lá você percebeu, vamos supor que você não se sentiu amado em alguma situação pelo seu pai, por exemplo. Você não deixa de amar seu pai. Você tem um amor cego pelo seu pai. Você deixa de se amar, porque você tem certeza assim, porque se meu pai é uma autoridade, ele é um Deus para mim, como que se ele não me ama, eu sou uma pessoa que tem algum problema. Tá. O problema está em mim. Eu quero Pode fazer perguntar. várias perguntas para esclarecer. Quando o pai é ausente, por exemplo, o pai é ausente total, tem como ressignificar isso, curar isso, né? E isso acontece também com pais presentes, e também, às vezes, a criança não se sente amada, mas também com pais presentes, né? Pode Tem muito. Coisa. Tem muito. E posso dizer, a culpa é maior. Porque a pessoa não entende que o pai ele está disponível fisicamente, mas para o coração dela. E afetivamente, ela não sentiu o pai presente. É mais difícil desse ser perceber, porque assim, o pai que rejeita e se distancia fisicamente, a gente consegue, não, a gente é uma rejeição de nada. Mas quando ela é implícita, é muito difícil, porque a gente se culpa, mas o meu pai morou comigo a vida toda, por que eu não sinto, por que eu me sinto rejeitada, não me sinto amada? Então você tem que investigar como a sua criança interior se sentiu, entende? Sim. Porque pais e mães são disponíveis fisicamente, muitas vezes, mas afetivamente não são. Tá. E isso dói muito. Dói, né? Às vezes até dói mais, porque a convivência está ali no dia a dia e você tem que conviver com essa pessoa e aí a dor, eu acho que né? Sim. E a ferida fica ali, é igual um cutucar a ferida o tempo todo. É isso mesmo. Né? E você só sente e não entende porque você sente, você se culpa. Ah, mas a minha mãe tá aqui, me criou, meu pai também. Então eu sou uma ingrata. Eu tenho algum problema. É pior do que não ser presente. E é tendencioso a gente sempre ir para o negativo, né? A gente sempre pegar pra gente. Se acontece algo, porque a culpa é minha. Se acontece um atraso, porque eu aquilo, porque eu. É eu. Isso é uma coisa estranho, né? Eu falo que é estranho. Dri, mas isso vem das nossas desvalorizações que nós vivemos e sentimos. Porque quando você errava lá na sua infância, tinha assim, não, filha, você errou agora, mas você acerta depois, ou vinha um monte de crítica por cima ainda? Vem a crítica, né? Então, a gente foi muito invalidado, infelizmente, né? Então, a gente nunca foi perdoado por errar. Então, a gente já tem uma culpa por existir. Uma culpa por tudo. A gente não pode errar, a gente se sente fracassado, porque não teve acolhimento. E a crítica dói muito no nosso coração. Nossa, e como dói? A criação muito crítica faz a gente duvidar o tempo todo do nosso valor. Sim, muito, eu vivi isso muito. Eu também, eu vivi muito, Dri. Porque como eu era essa pessoa muito, buscava sempre as coisas melhorar, eu ia para um nível, eu queria ir para o próximo. Eu falava, já não caibo mais nesse lugar, eu vou para o próximo. E sempre foi assim. Quando eu saí de uma empresa, né, ela exportava calçado aqui em Jaú, era uma das maiores empresas, eu fui trabalhar lá, eu estava me destacando profissionalmente, eu fui chamada para trabalhar no banco. E eu ia ganhar o dobro do salário, eu ia ter muitos benefícios, e a minha mãe falava assim, não, você não vai sair, você não vai sair de lá, você tem que ficar lá a vida inteira. E eu falava, não, eu concorri a essa vaga e passei, eu concorri a 10 meninas e passei em primeiro lugar, eu sou merecedora. Eu tinha isso comigo, mas tinha uma pessoa que puxava eu ao contrário. Sim, a mãe, né, é uma autoridade.
A mãe sabe muito mais. Para a nossa criança interior, a mãe é Deus. Meu E Deus, olha nós que temos... faz sentido. Eu já percebia isso lá atrás. Eu já Quer corria para dizer, mais interesses, uma mas eu tinha uma sabotagem, né, âncora. Dri? Mais uma sabotagem, né? Ó, a oportunidade que você teve de prosperidade, mas vai lá, Então, as crenças das nossas ancestrais vão lá, não, fique aqui, vai trocar, você já tá aqui, vai trocar o certo pelo incerto. Isso que era melhor. isso era a questão, Fabi, perfeito. era a questão do narcisismo, na verdade, já estava ali. Eu fui Exato, trabalhar no exato. banco, eu fui feliz, eu rompi, eu falei, não, eu quero, eu posso, eu consigo e vou, porque o merecimento Você meu. foi, então. Eu fui. Eu tô só dizendo que eu tinha isso como uma âncora. Não, você não vai conseguir. Mas você vai trocar o certo pelo incerto. É melhor você ficar lá na estabilidade. Eu falava, não, eu sou capaz. Eu quero ir para um próximo nível. Eu sempre bati de frente com isso. Muito Então, bom. aí eu era criticada, eu era isso, era aquilo. Mas é aquilo que eu falei. Eu sempre fui para um nível, mas eu tinha uma coragem por trás. Não, eu tinha uma âncora. Você não vai conseguir. Aquilo entrava na minha mente assim, ó, eu falava, meu pai do céu, não é que ela tá certa? Ah, isso, aquilo, ficava me duvidando da minha capacidade. Sim, com certeza. Porque é muita crítica, muita invalidação e essas âncoras energéticas que realmente, né? E como a Fabi bem escreveu aqui, existe inveja sim, né? E é isso que a gente tem que aceitar. Aceitar que existe. Quantas pacientes, gente, eu atendo aqui, elas têm uma dificuldade enorme de aceitar que a mãe é tóxica, porque ela tem uma culpa enorme. E então a minha mãe não. É uma culpa. Como eu vou pensar isso da minha mãe? Então a gente pega tudo para a gente, né? Por não se permitir aceitar a dificuldade da nossa mãe, pelo amor cego que nós temos por essa mãe. Mas quando a gente aceita a dificuldade da nossa mãe, a gente se liberta. Porque aquilo não é nosso. Sim. Faz sentido, Dri? Faz muito sentido. Você fala, olha, a gente vai desenterrando as coisas, né? Vai vindo à tona aquilo, as coisas que a gente viveu, vai vindo pro agora. Fala, meu Deus, eu tinha essa ousadia, eu sempre fui ousada. E na escola eu era popular, porque eu era comunicativa, eu não tinha medo, eu não tinha, sabe, vergonha, eu ia para cima. Mas assim, quando eu chegava em casa, eu não me sentia pertencente a esse mundo aqui. Porque aqui eu não era reconhecida, eu não era... Lá fora eu fazia e acontecia. Eu me sentia amada muito lá fora e aqui dentro não, onde eu queria ser muito mais amada. Aqui... Exatamente. eu precisava de aprovação. Lá não, eu ia com tudo, eu não precisava de aprovação de ninguém, eu tinha essa força, mas quando eu chegava aqui, meu Deus, como era pesado. A ferida abre. Por isso que eu falei que a gente precisa começar a se distanciar. Até o que a Fabi perguntou. As nossas sombras se movimentam, porque foi através desses ambientes, dos nossos familiares, que as nossas sombras e nossas feridas se formaram. Então, você não se sente pertencente, porque é um lugar que não é acolhedor, um lugar que, infelizmente, você foi criticada, desvalorizada. Teve as coisas boas? Teve, mas a gente tem a dor da ferida é muito maior, né? Dependendo das famílias de onde a gente vem. Então, o Bondri, eu me identifico muito com você, porque foi o que eu passei. Eu sempre fui essa pessoa também que foi quebrando as correntes. Apesar dessa força sistêmica ser tão grande. E a gente vai quebrando cada vez um pouco dessa corrente, porque é muito forte o que nos prende, o que nos segura. Mas é essa busca incessante sua que vai te fazer se entender cada vez mais e se libertar cada vez mais do que te prende. É ser imparável, incansável e buscadora. E não ser conformada, que eu sei que você não é. Não, de nenhuma forma. De nenhuma forma. E outra, quando nós viemos de ambientes que têm a inveja, né? O que acontece? As pessoas querem apagar a sua luz. Então, quando você se destaca e você vem de um mesmo ambiente e aquela pessoa que nasceu do mesmo lugar, tudo, ela não consegue, e você dá um passo além, aquela pessoa ela se incomoda.
E aí, quando a gente tem necessidade de ser amada, a gente, opa, deixa eu voltar aqui de novo do lado dela, né? Ela não pode ficar chateada comigo. Aí a gente se para. Quando a gente vai se fortalecendo e se amando, curando essas dores, entendendo que essas frustrações não são nossas, a gente se permite ser feliz e prosperar. Sim. Porque a gente entende que essa inveja não é nossa, esse narcisismo não é nosso, essa toxicidade não é nossa, a gente vai devolvendo. Mas isso, Dri, é um processo de reconstrução de autoestima e amor próprio. Porque dependendo das toxicidades, você se desconectou tanto do seu amor próprio que você fica suscetível a essas influências. Mas sim, tudo isso tem cura. Tem, por isso que é legal o afastamento, né? O primeiro passo é isso, sair do ambiente tóxico, né? De lugares. Sim. E ir jogando, né? Cada vez mais, e se aprofundando e tirando essas feridas e colocando cada coisa no seu devido lugar, e crescendo emocionalmente, e amadurecendo tudo isso, e voltando a, como eu disse, como eu era, como eu tentei ser aquela pessoa, mas algo no percurso foi algo atrapalhou. A gente se permitiu e tomou conta, né? Agora a gente faz o quê? A gente reconecta, faz uma rota diferente, né? E vai para frente. Exato, vai se desprendendo dessas correntes invisíveis. E quando você vê, você dá um passo, outro passo, e o sistêmico é muito forte na nossa vida. Por isso a importância da terapia sistêmica, né? Que é até um método avançado que eu trabalho aqui com as pacientes, né? A gente tem que trabalhar o sistêmico, o que você absorveu desde a sua gestação, na sua primeira infância, os padrões da sua família. Isso está em você. E trabalhar a criança ferida, a sua criança interior. Como a sua criança percebeu a sua vivência, como ela viu tudo. E trabalhar esses dois pilares e, consequentemente, o terceiro pilar mais importante. Porque esses dois pilares criaram os seus pensamentos, sentimentos, emoções e ações. Quando a gente trabalha essa tríade de forma conjunta, com técnicas que vão na raiz da dor, o seu processo de ressignificação e libertação é muito mais rápido. Por isso, né, como que eu falei para vocês, com o meu próprio processo, eu uni muitas técnicas exatamente para a gente ter resultados mais rápidos. Porque eu sei como essas algemas energéticas são muito pesadas. Eu sei porque eu vivi isso, gente, eu vivi. Então, só quem vive o que vocês vivem pode ajudar vocês. Tem mais autoridade, né? Viveu. Sim, eu acho que tem vivência, Adri. Uma pessoa, você tem que ser autoridade naquilo, você tem que ter vivido aquilo. Porque você... Exato. Entendeu? Eu acho isso tem muita importância. Eu acho isso importantíssimo. Exato. Porque assim, Dri, quando uma pessoa não passa o que você passa, ela tem uma ideia vaga do que é. Uma ideia. Mas quando uma pessoa viveu o que você viveu, ela sabe a sua dor. Lembra quando ela entende? E você contou essa história e eu contei a minha e nós nos conectamos porque as nossas histórias eram iguais? Sim. Eu falo exatamente isso, é isso. Eu me via em você, você me via em mim. Por quê? Porque nós passamos a mesma coisa. E aqui acontece, exatamente. Conecta aquela coisa, aquelas pessoas se conectam e falam realmente, é isso. Então você entende o que eu passei? Você entende? Então isso é muito importante. Exato. E aí, quando eu vou te falando que eu mudei e eu vou te falando o porquê acontece, te faz sentido, você fala, nossa, a Carol vai poder me ajudar. Porque ela entende a minha dor e ela superou. Né? Então, assim, só vai realmente saber te ajudar quem viveu a sua dor. Exatamente. Somente quem viveu a sua dor. Exatamente. É fantástico. Ai, Carol, que live sensacional. E o universo sempre conecta, né? Você sabe, Drico, eu sempre, né? Todo dia de manhã eu faço minhas orações, eu sempre, né? Para Deus, né? Me enviar as pessoas que eu possa ter uma contribuição. Porque Ele sempre me mandou essas pessoas, né? Para me ajudarem nas minhas respostas, a me curarem, sabe? Então, hoje, eu falo, eu estou a serviço, meu Deus. Quem tem que se conectar comigo? E sempre vem as pessoas, Dri. As minhas clientes, as minhas pacientes são sempre pessoas que estão vivendo o que eu já vivi.
Então tudo é perfeito. É maravilhoso. Porque eu falei, ai, Deus, ele é perfeito. Não, ele é é, demais. ele é. Ele é. Quando a gente se põe a serviço da vida, a vida serve a gente. Porque quem não vive para servir não serve para nada. Olha que lindo isso. Né? Quem vive por viver, não tem um servir, não tem um propósito, vive por viver. Então, Ai, assim, quando você... mesmo, é aquilo que Não você faz, falou. não faz. É. Então, quando a gente passa... E outra, quando a gente cura essa dor, porque eu sei o que é dor emocional. Quando a gente cura, Adri, isso não pode ficar só pra gente. Vem uma explosão, sabe? E aí você encontra a sua missão. Nossa, mas eu senti essa dor. E assim, quando eu vejo uma pessoa com aquela dor, eu fico assim, incansável, sabe? Até ajudar aquela pessoa, porque eu sei o que é dor emocional. Eu sei o que o sistêmico faz a gente sentir quando não é funcional. Eu sei o que é não se amar. Eu sei tudo isso. Então, hoje que eu me curei, eu não posso ficar com isso guardado para mim. Exatamente. Não tem como. Não faz sentido, eu preciso. Né? Não faz sentido nenhum. E aí é muito além de tudo, de carreira, de financeiro, porque isso é consequência. É um propósito mesmo, é um servir. E quando a gente serve a vida, a gente está a serviço da vida e do amor, tudo acontece na nossa vida. E a gente consegue estar a serviço daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Perfeito, perfeito. Então, assim, quando você cura as suas dores, você não está mais projetando as suas dores no mundo. Você está projetando a sua luz. Sim. A sua cura. E você se encontrou e você vai ajudar muitas pessoas. Porque lembra, Deus ama quem cuida de gente. Sim. Quando a gente abençoa a vida de pessoas, Deus ama pessoas. Se você abençoa a vida de pessoas, Ele vai te abençoar muito. Então, nosso transbordo tem que ser constante. Quanto mais a gente levar o que a gente curou e o que a gente entendeu para o outro, Deus está muito feliz com a gente. Nós estamos cumprindo o que Ele pediu para a gente cumprir. E você vai entender isso perfeitamente, Dri, quando você fizer esse processo de autoconhecimento, através da sua dor, do que você sentiu e do quando você curar, você fala, nossa, bingo, é isso aqui que eu tenho que fazer. É automático. E é lindo e vai te fortalecer. E eu vou estar ali te aplaudindo, porque eu sabia. Porque Deus é tão maravilhoso comigo que me manda anjos nessa vida. Eu sempre falo, Deus me ama de uma forma assim, meu Deus, que me constrange. Sim, mas eu sei que você está falando porque eu também sinto isso, sabe? Que por mais que foram difíceis os desafios, ele sempre mandou um anjo na minha vida. Sempre mandou. Naquele momento mais difícil, ele vem, ó, filha, eu te amo, tá vendo? Não tema, né? Eu fico muito emocionada, porque eu falo assim, quem tem a sua essência tem, né? Eu falo assim, por mais coisas, minha criança ferida, essas coisas que eu senti, que eu sinto, eu consigo ainda ser uma pessoa alegre, sabe? Tá na minha essência, sim. Eu consigo ser feliz, sim. Eu consigo, sabe, com o que eu tenho, com as armas que eu tenho, eu consigo ser feliz. Eu não sou aquela pessoa desanimada, jogada na cama, tá? Que ficou amarga, né, Dri? Sim. Tem gente que é muito amargurada, muito mimizenta, muito vítima, muito eu não. Sim. Eu não me sinto assim. Eu só quero ter o meu minha cura, meu autocuidado, me cuidar mais de mim, do meu interior. Sim. Eu já me cuido externamente, cuidar do meu interior. Eu quero ficar ainda mais linda, de dentro para fora. Sim, e já está conseguindo, vai conseguir cada vez mais. Porque a cura é infinita, o crescimento é infinito. Quanto mais você investir dentro de você, fora vai se transformar. Você vai ficar cada vez melhor com você, mais leve, mais abundante. Porque você vai encontrar essa abundância dentro de você. Entende? Porque as dores da nossa vida, elas trazem uma miséria interior para nós. Sim. E essa miséria interior, ela reflete em tudo, no nosso amor próprio, nos relacionamentos, na forma da gente se ver. Quando você faz o caminho contrário, que é curar essas dores e encontrar a abundância dentro de você, já era, Adri. Você encontrou a fonte divina dentro de você. Porque sim. A gente nasce com uma fonte divina, só que as nossas dores encobrem essa fonte divina. O que eu sinto, eu me sinto represada, eu preciso fazer isso, jorrar essa fonte. Exato. Abundante.
Exatamente. Você sabe que é possível. Você só está no processo de tirar essas camadas de mentira, de dor, que estão te prendendo ainda. Sim, Para relembrar, nossa, eu sou essa luz, eu sou esse ser aqui. Eu não sou essas dores. Eu sou luz e amor. sim. Entende? Então, só mergulhe no seu processo. Você já conseguiu. Então, só agradeça, porque a sua dor está te levando para o seu propósito. Nunca se esqueça disso. Ah, Você vai agradecer. porque quando eu falo isso, ai, eu choro, sabe? Vem uma coisa tão Mas forte. chore, não tem problema. Mas é gostoso de sentir, sabe? Aí ela, Fabi, a Dri vai Sim, ser terapeuta também. Não tenho dúvida disso, porque isso também tudo vai acho, ter, Dri. Também sabe? acho, também acho. Também acho. Porque você não vai, como aconteceu comigo, você não vai conseguir guardar esse transbordo. Porque essa cura, quando às vezes ela demora, ela é difícil, mas quando ela acontece, vem uma força. Você fala, não, eu tenho que ajudar. Porque assim, é quando você encontra de novo Deus dentro de você. E aí aquilo não pode mais ficar represado, não tem como parar uma usina nuclear, um Exatamente. oceano de amor, não tem como, porque você ligou na tomada de novo, porque você estava no dreno, né? O dreno é o que é a dor, a ferida. Vai tampando as feridas, curando, você encontra essa fonte de novo, e você vai querer impactar o mundo. É propósito de alma. A gente supera a sobrevivência, a necessidade de ser amada, a gente vai subindo os De níveis da nossa consciência. E sim. aí, ó, você vê Pablo não precisa nem trabalhar mais na vida dele. Né? Mas ele é um propósito. Né? Eu não sei se Sim. vocês seguem a Elaine Ourives. Ela não precisa mais trabalhar nunca mais na vida dela, mas ela está todo dia falando de prosperidade, que foi a dor dela, ela superou a escassez. E é um propósito. Ela sempre falava isso, eu ouvia, eu compreendia no consciente, mas eu ainda não tinha incorporado, que eu não, tinha coisas para curar. Hoje Como eu ela entendo o que ela chama? fala. Elaine Ourives. Nossa, O- sigam ela. Eu sigo a Ourives. Elaine Ourives. Se você não Tá, lembrar, você me pede, eu te mando. tá Ela bom. fala de prosperidade. Porque foi a maior dor dela. A maior dor dela, ela teve 700 mil em dívida. Ela tentou várias vezes se suicidar porque ela não sabia como ia pagar aquelas dívidas. Ela estudou, estudou, estudou. Ela conseguiu entender a física quântica, a reprogramação mental. Hoje ela é uma treinadora, mas ela curou a escassez dentro dela. Ela superou muitas dores e falta de amor próprio. A história dela é maravilhosa. Ó, passa para a Fabi depois. Faço E ela sempre falou isso. Não é mais sobre financeiro. Ela não precisa nem trabalhar mais na vida dela. É sobre o propósito, porque quando a gente encontra essa abundância, não dá para parar uma maré, um oceano. Tá dentro de você. E tem que ir para fora de você. Só que antes ele ia embora pelo ralo, que era a dor. Agora ela vem com tudo, ela jorra essa fonte. É a fonte dentro da gente. A sua fonte só ainda está indo por um cano errado. Daqui a pouco sim. essa vai jorrar. Tem que Você vai canalizar ver. e converter isso. Exato, exato. Ela só está indo para o lugar errado porque ainda tem ralos para serem fechados. Sim, perfeito. Entende? Que com as técnicas que nós vamos trabalhar, que a gente conversando, sistemicamente, terapia, você já conseguiu. É só se dar o tempo de passar Você pelo já você já me conhece assim um pouco e tenho certeza que suas técnicas vão fazer assim, ó, porque você já com tem uma certeza. visão, né, Sim. de como, né, aí é só dar uma aprofundada. Mas, meu Deus, que live, que coisa maravilhosa. Você é top das galáxias, né? Gratidão, meu amor. Eu recebo, sabe? Recebi, agora eu recebo. Claro, a gente começa a receber. Você é uma merecedora de tudo isso. Você é uma excelente profissional, uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer, conviver ali com você naquele dia. Sim. Foi legal demais. Então, foi através dali, você vê como, né, através do Janlen, né? Primeiro pelo Janlen, que é outro cara sensacional.
É uma luz na nossa vida, É uma luz né? na nossa vida que nos proporcionou né, esse encontro, essa conexão de almas, que foi muito legal. E Sim. eu só tenho a agradecer. Gratidão também a minha, Adri. Né, por estar e é assim mesmo, ajudando, né? Ajudando aqui. O universo conecta as pessoas. Exatamente. Sim, né? Conecta as pessoas que têm que se conectar, né? Porque quando a gente tem um que contribui com o outro. E quando a gente pede essa solução, o universo traz. Não tem como, né? É energia, né? Então, vamos juntas nessa cura, né? Sabe, eu quero deixar só um recado aqui, que eu tô com a minha mentoria, tenho a individual e em grupo está aberta, tá? Quem quiser saber mais, pode me chamar, meu WhatsApp tá lá na minha bio. Em grupo começa dia 13, né? E eu tenho individual, eu tenho algumas vagas ainda. São 8 semanas que eu uso toda essa base aqui que eu passei, né? De autoconhecimento profundo, aqui que eu falei na live. Aí a individual é um processo personalizado, né? Aí é com a sua história, né? E tem em grupo que também é muito seguro, é um ambiente seguro, né? Onde a gente tem troca, onde a gente também se trabalha com as técnicas. Então vai muito do perfil de cada pessoa, né? Mas tem as duas opções, e eu trabalho tanto terapia sistêmica, né, psicanálise, renascimento e muitas outras técnicas de ressignificação do inconsciente para a gente cirurgicamente, né, encontrando, né, onde vocês estão bloqueadas, né? Então as mentorias são para isso. Então, WhatsApp na minha bio ou direct, só me chamar que eu explico tudo, tá bom? Gratidão para todos que estiveram aqui. Gratidão, Dri, pela sua permissão, né, de contribuir aqui, né, com a sua história, com o seu sistema, com a sua vulnerabilidade. E quando a gente se abre para ser vulnerável, a gente se transforma. Porque a nossa dor é a dor de muitas pessoas. Exatamente. E a gente tem que contar a nossa história. Né? Eu conto muito minha história, eu me orgulho da minha história. Hoje eu agradeço todas as dores, porque elas me transformaram na pessoa que eu sou. Então, a gente tem que compartilhar o nosso processo para ajudar as pessoas. E parabéns, né, pela sua entrega, sua coragem. E vamos aí juntas nesse processo de ressignificação, né? E logo a você que está aqui dando o seu depoimento, tenho certeza, eu vou ver ainda a live. Eita! Né, gente? Obrigada a você, meu amor. Um beijo no seu coração. Você contribuiu gente. Por tudo, Gratidão. né? Pessoas que passaram aqui. Fabi, obrigada pela presença. Você gratidão, viu, Fabi? Você sabe disso. Gratidão, Lari. Gratidão, Fabi. Gratidão a todos que participaram aqui, que comentaram, que compartilharam. Vocês todos são muito importantes para nós. Estejam sempre aqui. Exatamente. E vamos fazer mais lives, né, Dri? Vamos sim. Eu tô aqui, tá? Eu tô aqui sempre que você precisar. A gente se fala lá. Obrigada, perfeito, meu amor. Gente, uma boa noite. Um beijo no coração, beijo. Gratidão, viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, querida. Tchau.